Bom dia, me chamo Maria Abadia, sou aluna de Pedagogia da UEG em Rede e estou aqui para falar sobre o texto que eu li, né, sobre ética e filosofia. Fiz um pequeno resumo dos tópicos que eu achei mais importante. Aí fala mais uma vez da ética, né? E começa falando que muitos conceituam ética e moral como sendo sinônimos, né? O que na verdade não é. Para a maioria dos estudiosos sobre ética e moral, eles têm uma pequena diferença, né? A moral seria o código de normas de conduta, né, daquilo que se espera ser correto pela maioria, né? E esses códigos geralmente eles permeiam uma sociedade, né? Permeiam cada indivíduo dessa sociedade. Já um comportamento esperado na maioria das convivências. A ética já seria essas normas de conduta colocadas em prática. Seria então o agir moralmente correto. Entendi também que a moral depende também do contexto histórico, social, cultural e filosófico de uma sociedade, né? A filosofia impregnada naquela sociedade, né? E principalmente porque a moral ela é transmitida, né? Através das gerações, através da educação, através da cultura de um povo, de uma sociedade. E a ética, além de ser influenciada pela história, pela cultura, pela sociedade, pela filosofia, ela também é influenciada pela concepção de bem e mal, né, que cada indivíduo carrega consigo e que vai permear a sua atitude, a sua conduta ética ou não. E por que por que necessitamos da moral, da ética para vivermos, né? Porque vivemos em sociedade, né? Nós vivemos em grupos organizados e, além de tudo isso, principalmente porque somos seres racionais. Não vivemos por instinto, né? Os animais eles vivem por instinto, eles até se organizam, né? Mas eles vivem muito por instinto. Se uma fêmea por algum motivo comeu o seu filhote, isso foi um instinto, não sabe lá que instinto foi esse, mas vai ser algo dentro da organização deles, algo normal. Então, por vivermos em uma sociedade organizada, uma sociedade que busca o progresso, nós somos regidos pela moralidade, né? Talvez, provavelmente, ao ler isso, né, que a sociedade, uma sociedade racional, necessita dos códigos de moralidade, a gente lembra também da ordem, né? A ordem vem pelaquilo que é certo, que é correto. A gente pode ver na nossa bandeira ordem e progresso. Há quem discorde, mas, de certa forma, a ordem, trazer aquilo que é certo, que é moral, ele também, ele
é uma semente para o progresso, né? Para progredir. Então, eu acredito que até para a sociedade progredir é necessário vivermos com normas de moral, conduta, do que se espera que é certo. Né? Que pessoas, cada um fizesse o que quisesse, estou com raiva do meu vizinho, vou lá, mato, roubo e não, né? Aí vai muito pro direito, né? Mas apesar do texto não falar muito, mas é bem lógico que o direito está muito próximo do que é moral. Acho que o direito vai além, né? Mas eles provavelmente a moral ela influencia bastante no que temos como direito, porque não podemos viver em uma sociedade que cada um faz aquilo que lhe bem parece ser o melhor. Existem os seres amorais, a gente pode falar dos seres amorais, a gente pode citar crianças e animais, eles são amorais, porque eles não podem fazer uma avaliação racional do que é o bem e do que é o mal. As crianças deixam de ser amoral geralmente a criança mais pequena, né? Porque a criança mais pequena ela é amoral. Seus 6 anos, 4, 5, 6 anos. A partir do momento que ela vai pegando uma idade maiorzinha, ela vai começando a ter uma noção do que é correto e do que não é. E ela deixa de ser amoral por meio da educação, da transmissão de valores, né? E concluindo minha breve síntese sobre o texto, na nossa sociedade a ética permeia principalmente o campo profissional e político. Né? Todo mundo toda a sociedade já tem pré-definido o que se espera de um profissional, de um político. Mesmo, né, vivemos hoje uma realidade em que são grandes os exemplos os exemplos antiéticos, né, de pessoas que agem imoralmente. Mas é uma coisa bem nítida, né? Quando isso acontece. No campo político, a gente vê a corrupção, mas a gente sabe o que se esperar de um político. A gente sabe o que se esperar de um médico, né? A gente sabe o que se esperar dele. Então, acho que qualquer pessoa que tem pouca instrução, ela já sabe. Ela sabe, por exemplo, que o médico ele não pode consultar um paciente e depois, não deveria, né? E depois sair contando para amigos, para pessoas próximas, o caso daquele paciente, né? Com particularidades, né? Então a gente já tem aí já uma noção. E é o que falta. É o que falta na nossa sociedade. A moral, a ética. E é isso. Aí eu concluo a minha síntese. Obrigada.